Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos fazer um vídeo especial analisando uma pintura. Aí você vai dizer assim, mas esse canal não é um canal de literatura? Sim, é um canal de literatura, mas nós estamos aqui com o propósito de ajudar as pessoas a estudarem para o vestibular, enfim, para mandarem bem nas provas das escolas e tal. E uma coisa muito importante é que as artes, de maneira geral, elas convergem para um mesmo tom, para uma mesma técnica num dado período. E, mais do que qualquer coisa, se você vai prestar a prova do Enem, toma cuidado, porque muitas questões de literatura podem estar associadas ao chamado texto não verbal, ou seja, uma pintura, né, um quadro, ou uma tirinha, uma charge, e você tem que estar preparado. Portanto, a dica aqui de hoje é como analisar um quadro, e nós vamos escolher um quadro específico aqui para que a gente possa explicar para vocês as técnicas. E lembrando, mais do que qualquer coisa, está lá nas competências e habilidades do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, que você precisa saber isso, e principalmente na parte de linguagens e códigos, associar o texto literário com o texto não verbal e também o texto artístico, né? Se você lembrar, a competência número 4 do Enem diz assim: compreender a arte como um saber cultural e estético gerador de significado da organização do mundo e da própria identidade. Essa é a competência, portanto, o ponto básico. E aquilo que você faz com essa competência, portanto, a habilidade que você tem com essa competência, está dividida em habilidade 12, habilidade 13 e habilidade 14. A 12 diz assim: reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Habilidade 13. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações dos elementos que se apresentam nas manifestações dos vários grupos sociais e étnicos. Não sei se vocês perceberam, mas ele vai desde a função da arte aos procedimentos constitutivos da técnica ali colocada e como isso reverbera elementos culturais. E para dar início a esse novo quadro aqui, até a palavra quadro faz sentido para a gente pensar o que está sendo delineado nesse momento, eu vou começar a analisar em alguns vídeos com vocês também obras de arte, então pinturas aí principalmente. E para a aula de hoje eu escolhi uma pintura que tem a ver com uma reflexão que se faz sobre um período literário, sobre o arcadismo. E para isso eu vou trazer aqui para vocês a pintura Tiradentes e Esquartejado de 1893, do pintor Pedro Américo, famoso Pedro Américo de Figueiredo e Melo, tudo bem? Então vamos analisar um pouquinho esse quadro, vou colocar esse quadro para vocês verem aqui e falar um pouquinho desse pintor, das suas técnicas e, claro, observar neste quadro sobre Tiradentes o que a gente pode dizer sobre o processo de Inconfidência Mineira que aconteceu em Minas Gerais, nas cidades históricas, especialmente Ouro Preto, na antiga Vila Rica, e também observar como tecnicamente esse pintor, esse paraibano, né, que nasceu lá em Areias, na Paraíba, vai se destacar como uma das principais figuras artísticas aí do século XIX, no período de Dom Pedro II. Então é um autor que, na verdade, ele tem uma série de polêmicas, inclusive em relação à sua própria vida, mas que ele vai se destacar porque ele fez parte de um momento em que se retratava esse Brasil a partir de um projeto civilizatório, uma ideia de um programa civilizador que o Dom Pedro II trouxe, pensando que com a vinda da família real, ou a fuga da família real para o Brasil no século XIX, nós temos uma tentativa de trazer para o Brasil um processo civilizatório e, no entanto, retratar os grandes feitos da nação por intermédio da arte era uma maneira de passar adiante esses princípios de utopia de nação constituídos. O Pedro Américo ele vai passar por tudo isso, inclusive ele vai pintar o quadro que nós estamos falando depois da proclamação da República. Isso vai ter um valor ideológico diferente, mas aqui a gente já consegue trazer algumas dinâmicas interessantes. O Pedro Américo
Desde muito cedo ele já foi considerado um menino prodígio, né, cheio de dons, enfim, já saiu numa expedição naturalista pelo Nordeste brasileiro, vai ser formado na Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, que tem tudo a ver com essa, né, na verdade, quando a família real vem, traz uma série de missões, né, missões nesse processo civilizatório. Não estou falando das jesuíticas lá de 1500, 1600, mas junto com a família real veio aquela tentativa de tornar o Brasil um pouco um pedacinho do Império, um pouco desse lugar de realeza, né? Então, missões de professores de violino, missões de professores de pintura, e o Pedro Américo ele faz parte um pouco desse lugar que a gente vai caracterizar como o lugar do academicismo, né? A tendência da sua pintura é neoclássica, é romântica, é também realista, né? Na parte romântica, com uma certa influência do Delacroix, pintor francês, enfim. Ele também vai estudar em Paris, depois vai ganhar um espaço na Itália, ele se muda para Firenze, né, quando ele morre, inclusive, em 1903, lá em Firenze, onde, inclusive, tem um autorretrato dele que está exposto na famosa Galeria della Uffizi, em Firenze, tudo bem? Então você vai perceber que vai trazer uma espécie de imaginário coletivo da nação e pintar os famosos quadros, como a Batalha do Havaí, que está lá no famoso Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, vale a pena uma visita, é um quadro incrível. Inclusive eu já levei os alunos, vocês sabem que esse canal é um canal de videoaulas, mas é também um canal de viagens literárias, então fiquem sempre ligados, a gente avisa quando elas vão acontecer, a gente vai para Ouro Preto, vai para cidades históricas, Rio de Janeiro, Paraty, Rio de Janeiro, enfim. A Independência ou Morte, que é também outro quadro muito famoso dele, que está lá no Museu Paulista, e o Tiradentes Esquartejado, que está lá em Juiz de Fora, no Museu Mariano Procópio. Ele é um pintor que tem algumas polêmicas em torno da sua vida, ele foi muito julgado negativamente pelos modernistas e com uma certa razão, se você parar para pensar que ele tinha um diálogo elitista, ele fazia parte de um lugar oficial e sempre fez questão de buscar esse lugar, digamos, não só erudito da arte, técnico da arte, mas também relativo a pintar os grandes feitos oficiais, né? Só pelos títulos dos quadros que eu mencionei isso já fica muito claro, mas que de alguma forma, ao passar dos anos, alguma neutralidade de juízo de valor foi colocada também na sua produção. Cito, por exemplo, a própria fala do Gilberto Freire, do José Lins do Rego, que no futuro conseguiram perceber o valor histórico, o valor artístico que esse pintor, Pedro Américo, vai trazer para a história do Brasil. Claro, as questões de brasilidade que a modernidade coloca em suas pinturas, como a questão do pobre, proletário, o negro, o mulato, o malandro, não vão aparecer em sua pintura, mas, por outro lado, tem um recorte importante sobre a história do Brasil que aparece aí na pintura do Pedro Américo. Eu estou falando, essa fala do Gilberto Freire, do José Lins do Rego vai aparecer no seu centenário. Ele se envolveu também em algumas polêmicas de plágio, né? Tem, do ponto de vista crítico, algumas questões relativas, por exemplo, como a Batalha do Havaí foi, dizem, né, que foi plagiada lá do Giovanni Fattori, na Batalha de Mondego, vou colocar para vocês darem uma olhada. O quadro Independência ou Morte também tem lá uma possibilidade de ter sido, enfim, plagiado do Ernest Meissonier na Batalha de Friedland. Mas, de qualquer forma, independente dessas questões críticas, isso pode, enfim, que pode, de fato, ter acontecido, há uma grandiosidade, enfim, essa coisa do romântico realista, né, essa dimensão do chamado academicismo. Bom, o quadro que nós vamos analisar, então, fala sobre o mártir, né, que foi o Tiradentes. E o Tiradentes, vocês sabem que ele foi sempre muito reproduzido de uma forma a aproximar-se de Jesus. Então eu vou colocar agora o quadro para a gente analisar, para que a gente possa observar aspectos desse quadro e, claro, para que você possa também fazer esse tipo de análise quando for analisar outros quadros e, claro, prestar o vestibular, tudo bem? Então vamos lá? Bom, vamos lá então dar uma olhada nesse quadro que eu falei para vocês do Pedro Américo, tudo bem? Então só para lembrar que o arcadismo é a escola literária do 1700 no Brasil,
Brasil, chamado também de neoclassicismo, e o Pedro Américo vai pintar isso praticamente 100 anos depois, mais relativo à figura de Tiradentes, né? A primeira grande questão desse quadro é que você olhando para a cara do Tiradentes, você percebe que ele tem uma aproximação interessante ali com Jesus, né? Historicamente e ideologicamente, essa história de aproximar os mártires da figura de Jesus é sempre para trazer toda a força dessa figura, que independente de qual é a sua religião, é sempre uma figura muito forte para você ter do seu lado ideológico. Veja, o que eu estou querendo dizer aqui? Na época do arcadismo no Brasil, nós temos a efervescência de um pensamento chamado pensamento iluminista, oriundo de todas aquelas perspectivas da Europa que os nossos escritores mineiros desse período adquiriram quando foram fazer as suas universidades. Praticamente todos eles que fizeram parte da Inconfidência também foram estudar direito em Coimbra. Isso é um dado muito significativo para a gente poder entender como esses inconfidentes efervesceram uma luta contra a monarquia no Brasil, claro, uma luta que não deu certo, mas que germinou essa possibilidade futura da implementação não só da independência, mas futuramente da República, a proclamação da República. E vejam, esse quadro, a data de pintura desse quadro é posterior, inclusive, a essas duas perspectivas. Dizem que o Tiradentes não tinha essa feição, né, que ele era careca, tinha um bigode tipicamente militar dos militares da época e tal. Então, nesse sentido, vocês vão perceber que a forma com que essa pintura vai retratar a figura do mártir diz muito sobre um Pedro Américo I, né, que posteriormente a República precisa de alguma forma dialogar com o poder ali estabelecido, isso que é aquilo que eu mencionei em relação à crítica dos modernos, mas principalmente pensar numa forma de reproduzir a arte que diz muito respeito a esse lugar ideológico de aproximar o mártir da figura de Jesus. Vamos dar uma olhada agora em outras perspectivas interessantes aqui. Bom, então a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é justamente a aparência de Cristo, né, como eu disse, e acima ali, junto com o rosto de Tiradentes, vejam, nós temos um crucifixo que reforça a semelhança do herói com o mártir de Jesus. Fora isso, a estrutura ali de um lugar de esquartejamento, de enforcamento, é muito parecida com de um altar de uma igreja católica, que tem sempre no seu topo a imagem de uma cruz. Na sequência, eu quero que vocês percebam também a cabeça decepada, o corpo esquartejado, destacando a violência do sistema colonial e também a traição que vitimou Tiradentes. Percebam, Pedro Américo faz questão então de colocar a cabeça ao lado do crucifixo num topo hierárquico, mais uma vez dando essa dimensão heróica que tem tudo a ver, enfim, com o momento da Inconfidência Mineira, da ascensão do pensamento liberal no Brasil, que é o princípio dos escritores árcades. Então você vai perceber que tem isso também na poesia, só que na poesia árcade você vai perceber que há uma racional tomada de posição no sentido de elevar um lugar utópico, a tal da poesia da natureza, do pastoralismo, dos clichês latinos, que vão trazer então essa aproximação com a racional opção por colocar um Tiradentes também como a figura autárquica e heróica, né? Bom, o próximo ponto interessantíssimo que eu quero marcar com vocês, vejam, é o formato do braço, do tronco e da perna ali colocados sem inocência. Vejam, a disposição do braço, perna, lembram o mapa do Brasil. Se você observar, tem uma tentativa de trazer o mapa do Brasil, que é um diálogo com o título de herói nacional que o Tiradentes recebeu depois da implementação da República, ou seja, por ele ter sido uma figura que lutou para que essa República fosse proclamada, claro, sofreu toda a perseguição e a violência da coroa, mas aqui ele traz essa simbologia do mapa do Brasil para o herói nacional. Outro ponto que eu quero destacar com vocês são as intertextualidades do gênero não verbal, no caso das pinturas, que o Pedro Américo vai fazer com outras grandes pinturas. Vejam, aqui o braço de Tiradentes, se você observar o braço de Tiradentes, ele é muito parecido com
um braço da Pietà, do Michelangelo. Michelangelo, pintor renascentista, todo mundo conhece na pintura, mas aqui um dado importante que ele também é escultor. Então vejam, essa tentativa de aproximar Tiradentes da figura de Jesus, mais uma vez colocada na intertextualidade com a escultura de Michelangelo. Seguindo essa mesma lógica, apresento para vocês também o quadro Deposição de Cristo, do pintor barroco Caravaggio, que traz o braço de Jesus na mesma posição que Pedro Américo pintou o braço de Tiradentes. E por fim, A Morte de Marat, de Davi, que é um quadro que traz mais uma vez esse braço, né, de intertextualidade com o Tiradentes. E o Davi é um pintor interessante porque ele fez parte do momento que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é justamente a grande ascensão e materialização da tomada de poder burguesa em detrimento da monarquia. Então, é esse diálogo ideológico que o Pedro Américo imprime no seu quadro tem a ver com essa aproximação dos ideais liberais que o Tiradentes defendeu, materializado na figura heróica em comparação com um sujeito que pintou na época da Revolução Francesa e também alinhado a essas perspectivas. E por fim, um último comentário aqui que diz respeito a uma imagem de fundo. Você consegue perceber aqui no quadro justamente que você tem um trabalhador e um telhado. A forca ali colocada num lugar alto, cuja hierarquia pressupõe uma perspectiva acima dos trabalhadores e dos telhados, como se Tiradentes estivesse mais próximo enquanto mártir do céu. Então são dados interessantíssimos aí, que são elementos, são nuances que você tem que fazer quando vai analisar uma pintura, mas que também tem que fazer quando vai analisar um poema, tudo bem? Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí dessa análise de quadros, né? O nosso primeiro vídeo que faz isso aqui no canal Literatura Fora da Escola. Se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas, estudem bastante para o vestibular, podem contar com a gente, mandem seus comentários, tá? Vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho mais também da obra do Pedro Américo, tá? Então espero ter contribuído aí, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima!